Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber a essas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém aqui bacana, divertido, engraçado ou qualquer coisa parecida com isso para falar sobre educação e tecnologias. E hoje estou aqui com o Alexandre Lourenço, que já foi meu aluno, sabe Deus, há 1 bilhão de anos atrás, e hoje é um dos principais quadrinistas do Brasil. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu espero ser engraçado, legal ou divertido. Não as três coisas, é demais. Justo, coisa justo. Tá bom. Mas então assim, cara, primeiro obrigado por ter vindo aqui. Valeu pelo e tal. convite. Porque acabei de ficar sabendo, assim, você que está nos ouvindo agora, ou olhando agora, ou vendo agora, eu acabei de saber que o seu livro está concorrendo ao Jabuti. O meu livro Damasco, eu com o Lielson, Zene, saiu pela Brasa, editora Brasa. Eu tenho ele aqui. Saiu, acabou de sair a lista do Jabuti? Do Jabuti, dos 10 finalistas, e a gente conseguiu se esgueirar ali, chegamos ali na... Esse livro aqui que é sensacional mesmo, não é? Porque eu até escrevi um texto para ele, lembra? No lançamento, que o Lielson fez um zinezinho, um zinezinho e tal. Aí eu escrevi um texto como se esse livro fosse escrito na época de Machado de Assis. Como se fosse do século XIX e tal. Uhum. Pô, e assim, é uma história muito bacana, cara. É um livro muito bacana. Mas antes da gente chegar nele... Vamos falar um pouco da sua trajetória, assim. Tá certo. Porque normalmente eu trago nesse programa pessoas que são professores, ou estão fazendo mestrado, doutorado, e a sua pegada é diferente, né? Bem Só que diferente. a pergunta é sempre a mesma. Como é que você chegou até aqui? Porque as pessoas têm uma ideia... Isso eu fui aprendendo ao longo dos anos. As pessoas têm uma ideia que eu nasci pronto, ou que o fulano nasceu pronto, ou que você nasceu pronto. Sabe? De vez você acordou, eu vou ser quadrinista, pronto, sou o melhor do Brasil. Não é bem assim que funciona, né? Tipo, tem uma caminhada. E como que foi a sua caminhada até chegar ao Damasco, aqui que está concorrendo ao Jabuti agora? Eu acho que eu sempre tive uma dificuldade, assim, eu sempre quis, desde que eu lembro, assim, eu não quero fazer quadrinho. Eu herdei, quando eu tinha 12 anos, do meu irmão, uma coleção de Homem-Aranha. Bom. E tive o início com Mônica, como quase todo brasileiro, mas o que me começou a prestar atenção em linguagem e olhar para quadrinho de uma forma que vai além de entretenimento, foi começar a ler quadrinho de herói. E especialmente do Homem-Aranha, que eu herdei essa coleção. Meu irmão já estava fazendo coisas mais interessantes, e aí ele falou, fica com isso aqui. Aí eu peguei e comecei a ler e fiquei louco, assim, com acho que 12, 13 anos, assim, começando a ler gibi de Homem-Aranha e tal. E desde então eu tinha 2 caminhos, ou ser propriamente super-herói, o que não aconteceu. E aí eu lembro que lá pelos anos 90 teve uma primeira leva de desenhistas brasileiros que começaram a desenhar para fora, Roger Cruz, o Luke Rosons. E até então, para mim, fazer história em quadrinho era uma coisa meio que impossível, assim, como se fosse trabalhar em Hollywood, sabe? Num caminho muito distante. Pousar assim, em Marte. Muito distante da realidade, assim. E aí, quando eu vi que alguns brasileiros começaram a fazer isso de fato, eu falei, cara, isso é possível, né? Dá pra fazer isso. E aí eu comecei a me interessar. A saber como chegar, né, desse lado, assim. E eu acho que eu sempre tive a ideia inicial de querer fazer um quadrinho, mas o meu quadrinho inicial não iria ser um quadrinho curto, ele ia ser um quadrinho de 800 páginas. Claro. A primeira coisa que eu fizesse ia ter umas 800 páginas, ia ganhar todos os prêmios do mundo e ia ser aquele grande sucesso e tal. E isso sempre parece, olhando para trás agora e pensando nisso, parece meio absurdo, assim, mas a minha cabeça fazia sentido, assim, sabe? De que eu já ia começar no alto, assim. E eu nunca consegui ir pra frente, porque esse super quadrinho que eu ia fazer, eu não sabia nem como pegar nele, assim, né? Por onde começar, por onde fazer. E aí eu sempre ficava muito frustrado, porque tinha aquele desejo, aquela vontade de fazer alguma coisa, mas uma falta de capacidade muscular até, assim, sabe? De atingir esse trabalho, que é um trabalho que demanda bastante. E eu nunca consegui, eu sempre ficava frustrado, batia na trave, vou começar agora, vai ser uma história sobre o que é a vida, alguma coisa, porquê disso aqui, tá? Alguma coisa assim. Isso para
para um Alexandre de 19 anos, assim, era legal, assim. E eu nunca consegui. Sempre quis fazer, não consegui. Até que teve a FENAC, ela lançou um concurso de novos talentos. Sim. Isso, acho que em 2000 e pouco, assim, 2006. Que era um concurso 2007. Que era em Portugal que veio pro Brasil, né? Isso eu não sei. Eu sei que ela lançou, aí o livro seria lançado dessa pessoa e o que eles pediam é que fosse um quadrinho de uma página. Aí eu tive que deixar de lado a minha obra-prima, minhas 800 páginas, para me concentrar em uma página só. Para encurtar um pouquinho para uma. Deixar um processo um pouco mais rápido. E aí eu demorei, acho que 2 meses, sei lá, um tempasso, fazendo uma página. O que foi muito bom quando eu cheguei no final dessa página. Que era uma historinha em uma página. Né? E aí eu percebi que o caminho era... Talvez eu devesse começar um pouco mais devagar e tal. E aí eu comecei fazendo isso. Eu fiz esse quadrinho. Tinha certeza, já que eu estava pronto para fazer a minha obra-prima, que essa página ia ganhar um concurso. Certeza absoluta. Aí eu falei, pelo menos entre o top 10 ali, mas meio que garantido que eu vou ganhar. Assim. E não cheguei perto de nada. Assim, então. Mas fiquei também frustrado com isso, né? Porque a gente acha que tem um sentimento de Harry Potter, assim, né? Do escolhido, né? E essas coisas assim, que vai acabando com o passar do tempo, mas que tem isso e que você fica pensando que vai acontecer. As coisas vão naturalmente se desenrolar e o esforço teu é mínimo porque você é o escolhido. É o escolhido. Então você não precisa... chosen one, né? Você não precisa muita coisa, né? É só esperar que as coisas vão se desdobrar e funcionar. E aí não deu certo, não fiquei nem em primeiro lugar, como eu achei que ficaria, nem entre os finalistas. Mas eu fiquei com uma coisa muito legal, que era... Eu via que eu conseguia chegar e fazer alguma coisa ali. Assim, eu conseguia fazer alguma coisa. E aí, nessa época, era a época dos blogs, e que ainda tinha os blogs e tal. Antes do Tumblr, né? Antes do Tumblr. Tinha o WordPress, o Blogger, eu acho também, né? Blogspot, essas coisas assim. E uns amigos meus começaram a fazer um blog. Aí perguntaram, você não quer fazer os quadrinhos pro blog? Aí eu falei, quero. E eram quadrinhos de uma página. Não de uma página porque era um blog, né? Então não tinha uma página definida. Mas quadrinhos curtos. Tive que botar de novo a minha odisseia de 800 páginas na gaveta ali e fazendo coisinhas curtas, assim. E aí eu comecei a me desenvolver como quadrinista. Comecei a praticar fazer quadrinhos, em vez de praticar desenho, ou praticar a arte dos quadrinhos. De fazer quadrinho, de pensar no meio, que era, no caso, a página de internet, não era um livro. E começar a produzir e pensar nisso e tentar entender linguagem, ver o que funciona, o que não funciona para esse formato. Histórias curtas, que tem uma leitura com a barra de rolagem do navegador. Porque era só computador, não tinha celular ainda? Isso, exatamente. Era lido no navegador do computador. Né? Então, era uma leitura para baixo, de cima para baixo. Existiam, né, estruturas ali de internet na época que tentavam simular uma leitura de página, passagem de página, mas eu achei mais interessante essa leitura com a barra de rolagem. E aí eu fui fazendo. E 2014, 13, saiu o Robô Esmaga, que foi o Cassius, que agora está na Conrad, que era da JBC. Ele curtiu meu trabalho, ele é editor de lá e me convidou para fazer parte desse... 2013, cara. 2013. Não, peraí. Ele foi indicado ao Prêmio HQ Mix 2013, então ele deve ser de 2012. Eu acho que ele saiu... Não, acho que ele foi indicado na categoria Web Quadrinho. Ah, entendi. O livro ele saiu depois, Aí saiu por esse selo Inc., que era uma tentativa na época da JBC de lançar alguma coisa que não fosse mangá. E aí saíram alguns quadrinhos e o Robô Esmaga saiu... Deixa eu dar uma folhada nele, aproveitar que a câmera tá em mim ali, cara. E ele tem uma estrutura que às vezes funciona para livro, mas ela foi pensada em navegador de internet. Então, tem algumas páginas que você tem que virar o livro para você fazer uma leitura que simula ali o scroll, né? A barra de rolagem do computador. E fui fazendo isso e consegui me achar e encontrar uma linguagem, encontrar uma identidade ali nesse tipo de narrativa que é mais curta. Porque aqui são várias histórias. São várias histórias curtas. Eu sei disso, né? Você também, mas as pessoas talvez não. São várias historinhas curtas. Não chega a ser tirinha, porque tem aquela estrutura de jornal mais rígida, né? Mas
fica alguma coisa entre uma tira e uma história curta, assim. É uma tira para internet. Tanto que até o HQ Mix considera isso web quadrinhos, né? Não é web tira, né? Que tem essa outra categoria também. E foi isso. Aí eu fui fazendo esse quadrinho. Aí conseguindo assim desenvolver a tal da musculatura. E aí eu fiz o Bernardo, que é um quadrinho mais longo. Que é esse aqui, que é maravilhoso. Que foi minha primeira tentativa de fazer quadrinho, uma história maior que... Esse aqui tem que tomar cuidado para não dar spoiler, né? Na hora que abrir. É um perigo. Mas foi a minha primeira tentativa de fazer uma história de fato, né? Uma romance gráfico, graphic novel, alguma coisa ou desse algo parecido com isso. Um quadrinho mais longo. Foi a primeira história que eu fiz mais longa, que eu gosto muito do resultado. Acho que foi... É sensacional, foi bem recebido, assim. Não, é sensacional, cara. E... É um cara que perdeu a cabeça, né? E esse quadrinho é baseado numa tirinha que eu fiz. Era domingo à noite, eu não queria trabalhar no dia seguinte. E aí eu fiz uma tirinha, que era uma cabeça indo pro lado direito e um corpo indo pro lado esquerdo. Aí o esse lado livro... esquerdo é o trabalho e... ou ao contrário, né? Não lembro dos lados, mas sim, você tem que fazer uma coisa e a tua cabeça não tá ali, né? E esse livro é um desdobramento dessa ideia, dessa pessoa dividida, né? Do que fazer e do que quer fazer, né? Claro. Essas coisas assim. Aí Bernardo veio o Bernardo. Depois eu lancei o Box, que é um quadrinho independente. O Bernardo saiu pela Mino, editora Mino, lá de São Paulo. E aí eu fiz 2 quadrinhos também, histórias mais curtas, tem 20 e poucas páginas cada um. São quadrinhos independentes. Com os desenhos bem pequenininhos. Um desenho pequeno, que são 2 histórias de 20 e poucas páginas que contam... Esse aqui é uma luta, né? A metade do quadrinho inteiro é um combate e a outra metade é o pós-combate, né? Esse lutador indo para casa e lidando com as coisas da vida dele. Depois desse eu fiz o Durma Bem Monstro, que é um... Que é esse aqui que tá fechado, inclusive. Deixa eu abrir aqui. Tá fechado. É um quadrinho que seguiu a mesma linha do Box. Tanto de formato, também. De ser independente. Foi quando eu tava no Lago Guts, um selo com os outros quadrinistas aqui de Curitiba que eu participei. Que também tenta falar desse cara que é um cara intragável e das pessoas que estão em volta dele. Basicamente é isso. E também tem esse formato... São 2 quadrinhos que eu fiz pensando em evento. Fazer quadrinho para evento. Para vender no evento. Para vender no evento, ter alguma coisa para vender para o evento. Eu fiz um monte de quadrinho que não está publicado, né? Tem em casa e tal, mas aí o último foi o Damasco. Foi a primeira experiência... Deixa eu mostrar de volta. Né? Minha primeira experiência... É esse aqui que a gente já mostrou, mas... Isso. Minha primeira experiência como... Só desenhista. Desenhista, trabalhando com um outro roteirista, que é o Lielson Zene. E a gente... abrindo a página mais importante. Acho que já... E a gente fez esse trabalho que foi de idas e vindas aí em 10 anos. Você levou 10 anos fazendo isso? A gente não levou dedicado a isso, né? Era uma conversa de uma semana... Meses passavam, me liga e por aí foi. Do primeiro e-mail, vamos fazer um quadrinho, até sair na Bienal de Quadrinhos do ano passado. Foram 10 anos mais ou menos. E é isso. Muito bom, cara, muito bom. E assim, uma das coisas mais importantes, acho eu, né, no seu trabalho é a questão da linguagem mesmo. Né? Principalmente o Box e principalmente esse aqui, o Durma Bem Monstro, eu lembro que eu li, isso que eu lembro bem. Eu li e falei, poxa, que legal. Aí eu fui conversar com o Liber Pais, um dia eu vou ter que trazer o cara aqui. Fui bater um papo com ele, ele falou, mas você entendeu qual que é a estrutura? Eu falei, não, por quê? Aí ele me explicou. Ainda tem para vender isso aqui? Esse já esgotou e o Box também, mas... Então eu vou contar. Aqui em breve deve sair de novo. Deve sair. Eu tenho mais 3 histórias curtas num formato parecido. E elas devem sair. Você vai fazer um ônibus? Uma coisa parecida, assim. Mas aí você vai lançar independente ou. Eu tô vendo com editora, mas não. Não tá indo. Tá certo, mas não tá certo. Porque aqui tem o esquema da linguagem, que é onde o quadrinho tá ou aonde o quadrinho não está. Né? Então é uma leitura que ela vai além daqui para cá, né? E daqui para cá. Ela também vai através das páginas, né? A ideia foi fazer leituras
Uma história que se conta ao mesmo tempo, assim, sabe? Sim. Porque eu penso na ideia de muita influência de cinema no quadrinho, né? De você ter... Mas ao mesmo tempo usando a linguagem que só o quadrinho deixa. Não, né? então, eu acho que existe muita influência de quadrinho. E eu acho que muita gente pensa, até pra falar de... Em vez de falar enquadramento, fala a câmera tá aqui, bota a câmera lá em cima, sabe? Eu acho que existe um pensamento muito tentar simular Sim. ou a linguagem de cinema num formato de papel e esquece que o papel é estático. Isso. E eu acho que o Bernardo funciona um pouco disso também, de você ter vários momentos na mesma página, na mesma hora. Deixa eu mostrar o Bernardo aqui. E o Durma Bem Monstro também é um pouco disso, são os capítulos que vão sendo contados ao mesmo tempo. Porque a jogada aqui do Bernardo é que é tudo igual, né? Só que não é tudo igual, porque cada vez é um dia. É um momento... Eu queria falar da rotina dele, né? E aí é o mesmo momento do dia em dias diferentes. Então isso. é aquela... Quando ele acorda todos os dias, é aquele igual diferente, né? Aquele igual que... Todo dia eu pego o carro pra ir tem pro a roupa trabalho. que é um pouco diferente. Esse dia choveu, o outro dia fez não sei o quê, o outro dia se molhou por causa da chuva, o outro dia esqueceu o guarda-chuva, sei lá. Sim. Aquelas miudezas, assim, sabe? Que acontece, que eu tentei, nessa abertura dessa história, fazer... Como contar uma rotina que não seja entediante, assim, né? E aí fica quase um jogo de quebra-cabeça, assim, de você... É que você lê através... Esse aqui, cara, eu adorei isso, porque você lê através. E esse aí ele tenta... Eu acho que ele vai pega além, esse né? conceito e tenta além. ir um pouco além. E aí você tem no final da história um amontoado de informação desse cara. Isso. Que você chega no final, mas não no final da história dele de forma cronológica. Você tem esse monte de informação de épocas diferentes da vida dele e eu tento construir esse personagem com Cara, isso aqui é com essas experiências, né? Foi isso que eu tentei fazer nesse aí. 2018 já. 2018. Dezembro de 2018. Foi o último CCXP que você foi. Que eu fui, É porque isso aqui, assim, eu me lembro que eu li e falei, legal, bacana e tal. E daí conversei com o Liber, ele falou, mas você viu isso, né? Que é o negócio do ler através. Eu falei, caramba, não. Uhum. Daí reli... E daí sai aquele... Abre-se. Um novo mundo se descortina na minha frente. E eu gosto de pensar isso, assim, porque... Como o quadrinho é a ideia de um espaço, né, em movimento, né? Sim. Tem essa definição do... Do MacLeod? Não, é o cara do mouse, que eu esqueci o nome dele. Ai, caramba, esqueci também. Não vai vir agora. Mas o Art Spiegelman. Isso, que quadrinho é a arte do transformar espaço em movimento ou movimento em espaço. Algum dos dois. Eu gosto das duas definições, eu não lembro nunca qual é qual. Mas eu acho que a gente esquece um pouco de quadrinho como papel e quadrinho como estático, né? Quadrinho como fixo, quadrinho que não mexe. Sim. Embora ele dê essa sensação de mexer e dê essa sensação de tempo e tal. Ele não mexe. Eu gosto muito dessa ideia de pensar no quadrinho que não se mexe, assim, no quadrinho parado, no quadrinho que não tem movimento, no quadrinho que vai muito, muito em contrário, né? Se for na livraria de Curitiba hoje, por exemplo, mangá, movimento pra caralho, história de... Desculpa, pra caralho. Muito movimento, histórias de heróis, muita movimentação. Aí tem a ideia de jogo de câmera, sabe? Sim. E por que linhas não... cinéticas. E aquelas linhas de movimento do mangá que... Sim. E é super legal. Não acho ruim, né? Acho super legal. Mas eu gosto também de pensar o quadrinho quando é só no papel, assim, sabe? Quando eu não penso em movimento nesse sentido. Quando eu não penso em close, câmera sobre o ombro, contra-plongé, essas paradas assim. E pensar no quadrinho mais como quadrinho de fato, assim, sabe? E aí me surgem essas ideias, tipo essa de todas as informações ao mesmo tempo na página, assim, sabe? Informações que não necessariamente se conectam de momento para momento, mas que criam um todo que vão somando, assim... É porque é uma experiência estética, né? É uma outra parada daí. Para quem nunca leu seus quadrinhos e vem lendo, sei lá, super-herói ou mangá ou Turma da Mônica, é um estranhamento grande. Uhum. Na hora que pega isso aqui e fala... Uhum. Né? O que pra gente... Isso é quadrinho adulto, eu acho, mesmo. No qual uma criança pode ler, porque não tem nada de errado, não tem pornografia ou violência, não tem nada adulto, disso. Né? Uhum. Mas não é esse adulto, é um adulto de a percepção que você tem que ter para conseguir compreender, né? Uhum. É como ler um conto do Júlio Cortázar, por exemplo. Uhum.
Uma criança pode ler, não tem nada de errado ali no conto. Mas você só pega a nuance do que está acontecendo se você tiver uma certa maturidade. Ou Machado de Assis, né? Sim. Você vai ler o Dom Casmurro quando você tem 12 anos, que nem eu li, é horrível. Não faz. Aí você vai ler para chegar no final. Né? Você vai lê acabar porque tem prova. Alguma coisa isso. assim. É bem isso. E você não sabe o que vai cair na prova, né? Mas daí, quando você vai ler depois de adulto, eu reli o Machado de Assis agora, faz uns 3... Li na pandemia. Cara, coisa maravilhosa, porque ele fala com um adulto, ele não fala com uma criança. Sim, exatamente. É a mesma coisa dos seus quadrinhos, eu acho. Eu acho que eu falei uma vez, eu acho que pra alguém eu falei isso, que eu me interesso às vezes, o que me parece meio fútil, assim, mas eu não ligo tanto mais pra história, assim, sabe? Você liga só pra linguagem. Normalmente eu começo meus quadrinhos com uma ideia de linguagem, assim. Sim. Eu fiz um desses quadrinhos que deve juntar essa coletânea, o seu Omnibus. É um quadrinho que eu tive a ideia de fazer. Eu quero fazer um quadrinho porque não tem lá muito motivo, além de intuição e falar, pô, isso deve ser legal. Eu quero um quadrinho que ele dobre o número de quadros por página, assim. Então eu vou de um quadrinho até 128, 1, 2, 4, 8, 16, 32, até 128, e depois eu vou voltando. E só são 8. Hã? Só são 8, não é? Como assim só 8? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, são 8. Ah, não, mas aí eu volto. Aí é 128. Ah, tá. 128, 64, 32. Aí eu faço esse caminho de ir e voltar. E eu falei, eu quero fazer um quadrinho assim. O que eu vou fazer nesse quadrinho? Aí eu levei um tempo, aí já tá pronto. Já funcionou. Gostei do resultado, assim, mas não me veio de uma vontade de querer falar de um sentimento, sabe? Mas me veio uma vontade de explorar uma linguagem, de explorar uma estrutura narrativa que eu nunca tinha feito antes. Uma coisa meio Cortázar, Thomas Pynchon, esses caras que eles escrevem mais pela linguagem do que pelo... É mais a forma do que o conteúdo, né? Exatamente. E não que eu não ligue pro conteúdo, né? Eu acho que a minha ideia, tendo essa forma, eu fico pensando o que encaixa aqui que é legal, assim. E o porquê que isso encaixando aqui ficaria legal, sabe? E eu gosto disso, assim. Eu acho que é o tipo de quadrinho que eu gosto de ler, assim. E descobrir essas coisas e ir pensando em como é que funciona e é o tipo de quadrinho que me agrada, assim. Quadrinhos que tem essa proposta de pensar o que o quadrinho pode dar, assim, e que outras coisas não podem seguir esse caminho, sabe? É uma linguagem que é muito rica e muito poderosa e que não é muito explorada, assim. Sim. Eu acho que tem muito uma ideia de o que vai ser contado ali dentro e o que vai ser falado e o tema que vai ser exposto e essas coisas. E eu gosto muito quando se tem essa exploração de como é que eu posso fazer isso para que fique uma forma legal, assim, sabe? E eu acho que o meu quadrinho eu tento fazer isso, assim, eu tento buscar essa... sabe que teve uma vez que eu estava conversando com a Dani Marino, e ficou muito claro, assim, né? O que ela gosta em um quadrinho? Ela gosta de um quadrinho que tem uma posição política. Ideológica. Eu quero um quadrinho ideológico. Então, o gostar ou deixar de gostar tem a ver com as posições ideológicas dela. O Liber, que é um cara do design, o gostar ou não gostar dele tem a ver com o desenho. Pode ser a história horrorosa, mas se o desenho estiver maravilhoso, ele vai gostar. E só a questão da linguagem. Eu não me importo muito com a história. A história pode ser ruim, mas se a linguagem estiver bem feita, se tiver um negócio diferente, eu me interesso. Entendi. Né? Eu tenho... Eu acabo fazendo essas coisas, assim. Eu tô fazendo um quadrinho agora que eu tô fazendo pela primeira vez usando a jornada do herói. Sabe, os 12 passos. Eu acabei nunca fazendo isso, assim. Acho que talvez a gente devesse contar para as pessoas que estão escutando o que é a jornada do herói, porque eu sei e você sabe também. Mas... Tá, a jornada do herói é uma tem o Joseph Campbell que escreveu conceito, né? o Herói das Mil Faces. Isso, o Herói de Mil Faces. De Mil Faces. Onde ele percebe um padrão em como as histórias são criadas, né? Em como as histórias são estruturadas, né? E aí ele conseguiu fazer uma estrutura de 12 passos. São 12 passos da jornada do herói, que você pode usar isso como uma forma de estruturar a tua história. Você quer contar a história, então você pensa no personagem,
Aí vão ter algumas ocasiões que vão passar pela vida desse personagem e ele vai chegar no final dos 12 passos e a história vai sentir uma história. É uma estrutura que não é obrigatória, mas é uma estrutura que é muito usada e muito referenciada. E que faz sentido, né? E que faz sentido. E querendo ou não, alguma coisa, normalmente, de qualquer história, vai encostar ali nessa estrutura e que isso acaba sendo como se fosse um padrão hoje de cinema, por exemplo. Como o Sid Field lá com o manual do roteiro. É uma coisa que depois que você lê os passos e entende os passos, você identifica nas coisas que você lê, nas coisas que você assiste, fica bem claro. Alguns filmes bem claro, né? E outros filmes não tanto. Que daí, como eu falo para meus alunos, depende do tamanho do cineasta, né? Você vai pegar um Spielberg ou um Tarantino ou um Coppola, ele não precisa seguir. Uhum. Mas vai pegar o Joãozinho que está começando, ele precisa seguir. E é super legal, assim, fazer essa... Porque é engraçado o sentimento que a história tem como história, assim. Você se sente satisfeito como leitor ou como espectador de ver essa história e você... Não, essa história... Sabe aquele filme que acaba e você não... Sabe? Acabou. Sabe? Então, isso não tem nesse tipo de estrutura, né? E é uma coisa, eu pensando em linguagem, é uma coisa que eu nunca muito me liguei, assim, de pensar em desenvolvimento de personagem, de arco do personagem, os atos, o ato 1, ato 2, ato 3. Esses atos são onde ele divide, né? Esses pontos da história vão pro... o ato do 1 a não sei qual vai ao ato 1. Ele fala lá, deixa eu me lembrar aqui certinho, porque são 120 páginas, 120 isso minutos. para roteiro de cinema, né? Uma página mais ou menos 1 minuto. E 120 páginas. Aí da página 27 a 30 é a apresentação dos personagens. Daí da 27 a 30 tem uma virada, aí tem um desenvolvimento até a página 90, mais ou menos. Aí na 90 daí tem um ponto de virada e começa a conclusão. Isso, aí eu não vou saber esses detalhes assim. Mas é isso, e tem essa estrutura que funciona. E isso é bem o cinema, né? Isso é o cinema, e é bem funciona. Uma coisa que eu nunca fiz, assim, e por isso que eu falei, vou fazer uma história. Porque é o seguinte, eu fiz 4 histórias curtas, e uma história que eu queria fazer umas notas, tipo notas de rodapé, assim, sabe? Só que aí eu pensei em fazer essas notas em forma de quadrinho. Então tem 2 leituras nas minhas notas. Uma delas são as notas de fato. O box representa o personagem tal, o visual dele foi baseado na pessoa X, não sei o quê. Isso no texto, mas no desenho, que é completamente separado do texto, acontece uma história desse sentido de ilustrar de o que está ato. acontecendo. Eu sou o personagem, eu escrevendo as notas, e aí coisas acontecem comigo e eu vou viver altas aventuras. Alguma coisa assim que eu nunca tinha feito antes, é muito divertido, assim. E é uma experimentação de linguagem, assim, para mim, né? Eu tenho uma estrutura fixa de 20 quadros por página, e nesses 20 quadros eu tenho como se fosse uma narrativa em off, que são as notas, e um desenho que não tem nada a ver com as notas. Às vezes o desenho e as notas se encostam, mas pode ler um ou outro separado que não tem problema. E é um tipo de tentativa de fazer umas notas mais interessantes, assim. Que massa. E é o que eu estou fazendo isso agora, nesse momento, assim. Aí já que eu vou fazer um quadrinho assim, tem ninja, tem coisas assim que eu nunca tinha feito antes. Ninjas, assim. Claro. Por que não é? Um ninja que mexe com bonsai e tal, assim, fiz umas coisas. Eu tenho bonsais lá em casa, então, se você só quiser. Falta você ser ninja, então. Tá cheio de amorinhas neste momento. A ponto de cair no chão porque não dá... É? Olha só. Às vezes ela não amadurece e cai antes. Entendi. Mas tem muitas amoras, é tão bonitinho. Certo. E assim, como é que é o teu... não só o processo, mas as pessoas acho que ficam muito curiosas para saber como que é fazer um quadrinho. Como assim? Não nasce pronto, que essa é a propósito desse programa, né? Não nasce pronto. Você chega aqui, olha, atenção, tem o Damasco. Não, vocês ficaram 10 anos fazendo. Sim. Então, tudo bem, o Damasco é diferente, porque tinha o Lielson, então é uma discussão entre 2 pessoas, mas o Bernardo aqui, ele tem quantas páginas? 128, acho, né? É por aí. É uma coisa assim, é que também não tem numeração, mas deve ter umas 120, 130 páginas. Como que faz isso? Qual que é o equipamento que você usa? O equipamento? Normalmente eu uso Photoshop, cara, para fazer as coisas. Aí você tem uma Cintiq para desenhar? Eu tenho uma... Um tablet? Não é uma tablet, mas não é uma Cintiq, é uma... Wacom. É aquela que você... o Wacom, você desenha e vê na tela o desenhado. Todo quadrinho que eu vou fazer, eu penso, vou fazer tudo de forma
manual analógica, né? e desiste no meio. E desiste porque é uma facilidade. E além disso, o analógico, o digital ele é muito gentil, no sentido de você... Porque é uma coisa que vai muito de instinto, assim, você tá fazendo. E o quadrinho, eu mexo até ele ficar bom, assim, sabe? No sentido de eu mexer e ficou ruim. Opa. Funcionou, sabe? Esse tipo de coisa. Então, o quadrinho pra mim é muito de ir fazendo até gostar, assim, sabe? Daí o digital é bem melhor, né? Porque E você aí vai ter que apagar. Exatamente. E o papel é um papel. O papel gasta, né? Falando sério. Mas não além do material, é o tempo, né? Porque o papel você estragou a página. O outro você pode pegar aqui, jogar pra lá e fazer esse tipo de movimento que o papel não permite, né? Então, eu acabo usando o digital. Eu faço os meus quadrinhos todos no digital. Mas eu não gosto muito. Eu gosto da ideia do quadrinista que não liga para... mas depois que eu descobri que o Lelis faz aquelas coisas digitalmente... Isso eu não sabia. Que o Lelis faz aquelas aquarelas e tal, né? Pra quem não sabe, é um quadrinista mineiro sensacional. E ele trabalha pro mercado europeu, né? E faz algumas coisas aqui internas também. E é tudo aquarelado. E pra mim era tudo aquarelado. Ponto. É bom nem falar isso, né? Ponto. Daí, conversando com ele lá na CCXP, ele falou, não, é tudo digital. Tudo digital? Tudo digital. Olha só. Tudo digital. Mas, na hora que ele vai dar um autógrafo, é com aquarela. Não, é que ele sabe muito aquarela. Não é um caminho encurtado, né? Não é um caminho encurtado. O cara, ele sabe mexer com aquarela. Pra caramba. E daí ele falou, não, vou fazer digital que vai ficar mais simples o meu processo. Entendi. Mas continua sendo aquarela, só que digital. Né? E quadrinho também existe uma ideia do desenho que tem um propósito que não é o desenho em si, né? Contar uma coisa, né? É diferente de um pintor, por exemplo, né? O quadro é o objeto final, né? E o desenho do quadrinho é um meio para chegar em algum outro lugar, né? E não o desenho em si, né? Então, acho que também tem muito disso, assim, de você querer chegar ali e usar essas ferramentas que te permitem chegar ali de uma forma mais confortável, talvez, assim. Não sei se... não sei se confortável, mas... não sei se é essa a palavra, mas uma... Mais precisa. Eu não sei. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta que te dá mais opções, né? Do que... Muito menos romântico e muito menos legal, assim, sabe? Porque a ideia do pintor na madrugada que pinta ali, aí acaba a tinta, ele usa vinho e sangue, sabe? Essas paradas assim. Isso é muito legal. E eu sou muito fã dessas ideias. Uma coisa meio mutarelli, assim, mas, né? Mas aí quando acaba a fantasia, assim, e tá ali você fazendo um quadrinho e você tá... O box, por exemplo. Eu fiz o box e tive a ideia de fazer a página aberta um round. Cada página aberta era um round. Tem 35 quadros cada página, então são 70 quadros por round. E é luta, só combate. Soco, defesa, esquiva, não sei o que, essas coisas assim. E foi muito legal na primeira página que eu fiz. Sabe? Na segunda foi legal também, assim. Na terceira, quarta, não aguentava mais desenhar aqueles bonequinhos, assim. Hoje eu gosto muito de ter feito. Eu falei isso pra não sei quem, eu gosto muito de ter feito. Não gosto de fazer. Eu gosto agora que tá pronto, mas quando eu tava fazendo, não tava aguentando mais desenhar aquele negócio, assim, cara. Porque é muito... E se isso fosse no... Deixa eu mostrar ali Deixa eu mostrar ali na câmera, que daí as pessoas vão entender melhor do que você está falando. Aqui, ó. Então a ideia é que a página aberta é um round inteiro. Então você tem ali na primeira linha da página da esquerda, você tem aquela conversa de corner dos técnicos falando com os lutadores, aí começa a luta e a luta vai se desenvolvendo até o final da outra página. E esse é um caso também de pensar quadrinho como quadrinho, né? Se eu fosse fazer isso uma pegada cinematográfica, ia ter um monte de enquadramento diferente, claro, as minhas linhas de movimento é um tracinho só, é uma coisa muito mais... Estamos lendo um quadrinho, não estamos vendo um anime, não estamos vendo um filme, assim, sabe? Estamos lendo um quadrinho. E fazer isso... Vai que eu faço isso e erro o último personagem, sabe? Imagina. Esse tipo de coisa. Eu cheguei a fazer umas 2, 3 páginas do box, fiz no papel. Mas... Não. Melhor. Não. E assim, por que você usa esses bonequinhos pequenininhos? Qual que é a intenção por trás disso? Isso foi, acho que todo mundo já te perguntou isso. Isso tá mudando, assim. Você pegar o Damasco, por exemplo, tem
Eu acho que isso vai da meu desenvolvimento como desenhista, de fato. Eu acho que existe esse negócio de ir fazendo até chegar num ponto que eu falo, tá legal assim. Eu acho que quando eu comecei a fazer quadrinho, comecei a procurar uma forma de ficar satisfeito com o desenho. E ao mesmo tempo de ser autoral, né? Porque senão você fica igual todo mundo. Isso não era uma preocupação, não? Uma intenção, assim, vou fazer isso para me diferenciar, assim, sabe? Foi mais uma busca estética. Aí quando eu cheguei no bonequinho, eu falei, isso eu consigo desenhar. E aí eu fui me expressando com isso, entendeu? Me expressar direito. Eu sempre tive muita dificuldade com desenho. O desenho nunca me veio fácil, assim. Eu acho que isso é uma coisa importante de falar, cara, porque eu sempre uso o seu caso como... Que às vezes a gente vai dar aula em escola, em faculdade, vou fazer o quadrinho, mas eu não sei desenhar. Eu falei, olha... Mas não é só isso, né? A história em quadrinhos é a expressão. Você pode fazer boneca de palitinho. Sim, sim. E tem um cara é um gênio de quadrinhos e o cara sempre diz que odeia desenhar e que não sabe. Eu adoro desenhar. Eu não sei se o desenho me adora, mas eu adoro desenhar, sabe? Eu adoro desenhar. Desenhar, por desenhar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, assim. Eu gosto muito. Você não gosta de fazer o quadrinho? Não. Vou explicar. Esclareça. Eu adoro desenhar qualquer coisa, assim, sabe? De sentar e desenhar. Eu tenho coisa de... Comecei a pintar óleo e fazer umas paradas, assim. E eu adoro fazer isso. Só que eu não me sinto hábil em nenhuma dessas coisas, sabe? Eu acho que eu tenho desenvolvimento. Eu comecei a desenhar com lápis de carvão agora, assim. Aí eu consigo fazer volumes, essas coisas assim. Sempre tive muita dificuldade com isso. E eu sempre quis fazer... Eu tô me perdendo aqui. Eu gosto muito de desenhar. E acho isso muito legal. Muito legal. O desenho no quadrinho ele tem um papel diferente. O desenho no quadrinho ele tem um papel de ali como um meio de alguma coisa, né? Ele é uma ferramenta para alguma coisa. E aí esse desenho que eu gosto de fazer é o desenho solto, sem compromisso nenhum. É um desenho que eu gosto e tá no meu caderno, e tá lá. E não tem... Não vai para além do prazer que me dá eu fazer o negócio e guardar, entendeu? Fica ali. É como se fosse o desenho em si é como se fosse um hobby, assim, que eu gosto demais, assim, sabe? Tá. É uma coisa que eu me dedico, estudo e vou atrás de... Se eu pegar o Robôs Maga, que é o livro que eu lancei em 2013, a gente não lembra do... 13. E pegar o desenho que eu consigo fazer hoje, eu vejo uma evolução bem legal, assim. De qualquer jeito, isso está longe dessa galera que é conhecida, do Alex Ross, do Grampar, dessa galera que você olha, bate o olho e fala, porra, esse é um desenho muito, muito, muito bom, assim. E nesse meio termo entre tá com um desenho super inseguro e o que eu consigo fazer hoje, que me atende muito melhor, eu até consigo me tentar fazer coisas diferentes que não só o bonequinho, né? Foi uma busca de achar alguma coisa que eu consiga fazer e ao mesmo tempo que seja para mim agradável esteticamente. Então os bonequinhos, os bonecos pequenos foi uma coisa que eu consegui... E ali encontrei um caminho, assim. Não só de me sentir apto a fazer, como aí aparece um negócio que se assemelha com estilo, alguma coisa assim, que você bate o olho e talvez remeta, né? Quem conhece o meu trabalho, né? Bate o olho ali e consegue falar isso aqui. Teve um cara que chegou na minha mesa, uma CCXP, eu tava lançando o box, ele olhou, isso parece coisa do Alexandre Lourenço. Aí eu falei, não, eu sou o Alexandre Lourenço, sabe? Ali, é você e tal, não sei o que. Ele veio conversar comigo. Porque eu acho que ele marca me marca, assim, de alguma forma. Sim. Um jeito de você olhar e você sabe de quem é, assim, né? Mas é uma coisa que surgiu não pensando nisso. O desenho dentro do quadrinho, como ele tem essa outra função, a função não é eu desenhar e me dar prazer desenhando e guardar. Aí ele parece que muda de figura. É igual uma coisa que você gosta de fazer e começa a trabalhar com isso e começa a não gostar da coisa, sabe? Ele sai dessa zona do hobby. Do hobby, dos compromissos com qualquer coisa e ele acaba tendo uma função muito ativa ali. Que eu tenho que mostrar essa mão, sabe? Uma mão segurando uma chave e eu vou desenhar a porcaria da mão e a mão fica feia. E eu tenho que fazer de novo, faz de novo. É o compromisso, né? Se eu tô desenhando em casa, acordo, vou desenhar minha mão esquerda, ficou feia, não tem problema, sabe? Aí é só o prazer de desenhar, assim, sabe? Mas, então tem essa função. Quando o desenho tem uma função que vai além do desenho, aí pode ficar um pouco mais pesado. Mais tranquilo. Mais pesado. Sim. Quando eu tô desenhando só pelo prazer de desenhar, aí é uma delícia, assim, é diferente. Tá.
Mas a grande jogada é que o desenho é para passar uma ideia, né? É para passar uma Pra mim ideia. é. Né? Pra mim é. E assim, quando você vai fazer um quadrinho, você estrutura o texto antes de começar a desenhar? Ou você vai fazendo e vai descobrindo ao longo do período? Cara, eu tenho uma ideia do que vai ser, assim. Você sabe o final, pelo menos. O Bernardo, por exemplo, eu sabia que eu queria falar da rotina. Deixa eu lembrar aqui. Eu sabia que eu acho que é um pouco dos dois, assim, não tem nada muito definido. Assim, eu não escrevo roteiro antes. Você não escreve? Não escrevo roteiro. Eu tenho ideias na minha cabeça para onde que eu quero que aquela história vá. Então, se eu escrevo e páginas. Elas não mudam? Mudam. O box, por exemplo, a minha ideia inicial era fazer um lutador de boxe estouradão no sentido famoso e rico. E do meio, já desenhando o quadrinho, ele virou esse lutador de bairro, assim, sabe? Sim, que esse tá tentando ganhar o dinheiro para pagar o boleto. Então parece que existe um tempo que a história fica na tua cabeça, que você vai... Não sei se é pretencioso falar assim, mas você vai meio que entendendo essa história, assim, sabe? Mas a pesquisa acadêmica é igual, né? Você vai entrando porque naquele você mundo, tem né? aquela ideia, assim, sabe? O boxe especificamente eu fiz um rascunho. Tava desenhando de bobeira e fiz 2 boxeadores, eu gostei do desenho. Aí aquilo ali virou uma luta. Aí virou um round, aí virou uma... Sim. Aí foi virando uma história. O que eu vou fazer com isso? E o que é esse cara que tá lutando? Qual que é a história dele? Quando eu fiz o esboço, nem era esboço, eu tava fazendo um desenho de bobeira. Quando eu fiz o desenho, eu não pensei, eu vou fazer uma história de um lutador e mostrar as dificuldades que é ser um lutador de boxe no Brasil, sabe? Era uma coisa de... As coisas vão acontecendo, parece que as coisas vão acontecendo e você vai vendo, pô, tem uma história aqui. E aí você vai fazendo. Aí a minha ideia no boxe, por exemplo, era esse cara que era milionário, que não sei o que e tal. Que daí não existe essa história. E essa história meio que não foi pra frente na minha cabeça, assim, sabe? E aí foi encontrando esse outro caminho, que era esse cara meio que lutador de boxe, meio que pra conseguir se manter, né? Pagar as contas, assim, sabe? Sobrevivente, né? Alguma coisa assim. Então, vai descobrindo, assim, conforme... Eu acho que eu vou fazendo e vou descobrindo, assim, sabe? Não... E tem uma outra coisa, o problema é que tá acabando já, a gente só tem mais 10 minutos. Tipo, o tempo voa quando a gente se diverte, mas uma outra coisa que você faz, além desses quadrinhos aqui, são os quadrinhos pra Turma da Mônica. Faço quadrinho pra Turma da Mônica. Tanto também. que se você pegar gibizinho da Mônica, vira e mexe, você aparece lá, roteiro, Alexandre Lourenço. E como que é escrever pra Turma da Mônica? É mais difícil, é mais fácil? Eu escrevo pra Turma da Mônica, eu sou roteirista lá do gibi da Turma Clássica, né? De banca. É uma proposta diferente, né? Porque você tem algumas... Restrições, né? Restrições, não só restrições, mas também... Tem restrições, né? Do que fazer, do que pode fazer. Mas você também pensar o quadrinho como alguma coisa para um público muito definido, né? Comunicar para criança. Isso, é a forma de falar, é a forma de se expressar, o tipo de estudos de linguagem também, essas coisas. Então você tem muito mais uma estrutura muito mais definida, né, de se mover ali dentro, né? E acho que até é muito mais difícil, né? Porque o público... São coisas bem diferentes, assim. Né? É difícil fazer uma relação, porque quando você escreve... É um trabalho mais profissional, assim, no sentido menos instintivo. Ele é mais pensado, assim, sabe? A Turma da Mônica, eu tenho um processo de roteiro. Eu faço só o roteiro, né? Embora o roteiro seja no formato desenhado, ele é um roteiro. Eu tenho uma estrutura de roteiro, onde eu determino o que vai acontecer em cada página, escrevo os diálogos, aí depois eu faço esse desenho esboçado da posição dos personagens nas páginas, dos quadros e tal. Mas é uma coisa... É um trabalho que é mais... acho que mais pensado, talvez. Mais... É porque também tem uma responsabilidade muito maior, né? E existe também um outro lado, né? Que eu faço e ele naturalmente vai sair, né? Existe uma revisão,
um olhar para esse roteiro que vai das pessoas ali que estão responsáveis em sabem muito bem, assim, o que cabe e o que não cabe em cada gibi, em cada historinha não, o que vai para a banca de fato. Assim, sabe? Porque tem toda uma questão do público infantil, que você não pode fazer determinadas coisas para esse público, e tem a questão que é uma mega empresa, né? Sim, sim. Então aquela historinha não é só uma historinha, ela é uma porta de entrada para uma miríade de produtos que vai de fralda a maçã. Daqui a pouco estão vendendo um Porsche Turma da Mônica. Tem um avião, né? Tem um avião com a Turma da Mônica. Então, também deve ser um pouco... isso aqui não pode ser um pouco restritivo nessa parte. Você tem algumas linhas ali linhas editoriais, né? Sim. De funcionamento ali da Turma da Mônica, que mexe com muito mais do que o gibi que está na banca, né? É uma coisa muito maior, assim, uma estrutura muito maior, né? Como eu falei para então, Bianca. Existe como se fosse uma liderança ali de para onde que vai isso aqui, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, eu lembro de ter falado para Bianca, Bianca Pinheiro, que fez o Mônica, não é Laços, é Mônica... Tem o Coragem, que foi o último, Mônica Força. Força, isso. Que ela começou com Mônica Força, né? E eu lembro que eu fui entrevistar ela um dia e falei, e como é que é trabalhar com um dos maiores produtos culturais do país? Se bobear, top 5. O que mais que é? O que é mais... Qual é o produto cultural maior do que a Mônica no Brasil? Você tem lá Pelé, você tem o samba e... Cara, Mônica é um negócio... Só de estar associado, assim, a Turma da Mônica é uma coisa que você ganha sorrisos de todo mundo quando a pessoa sabe que você está ali. Assim, impressionante. Porque é um carinho que todo mundo tem pela Ayrton Senna também. Ayrton Senna. Um carinho, levei um susto, né? Veio uma voz do além aqui, que era Eduardo do além. É um carinho de todo mundo, né? Que todo mundo teve uma relação, né? Sim. Não vou falar todo mundo, mas... Uma porcentagem significativa dos brasileiros, né, tem alguma relação com a Turma da Mônica, né? Então é uma coisa que é muito forte. E esse tipo de coisa não vai me deixar responsável, né, do que fazer ou não fazer com a Mônica e a sua turma, né? Eu tô ali para ajudar e tentar desenvolver algumas ideias e tal. E assim, deve ser muito legal você trabalhar na Turma da Mônica. É muito legal. A Turma da Mônica tem uma coisa meio mágica, assim, de estar envolvido nisso, assim, que a gente não é imune, né? Sim, a ter essa infância intocada pela Mônica. Eu também li muita Mônica crescendo e tal. Pois é. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro roteiro, quando eu botei aquele fim, sabe? Aquela caixinha de fim no canto direito do quadro. Eu pensei, caramba... Eu escrevi pra Turma da Mônica. Quando sai um gibi meu... Meu não, né? A gente se apropria, né? Mas um gibi que tem alguma história minha na banca, eu falo, caramba, cara... Que meu coisa nome surreal, tá assim, sabe? Esses tempos atrás eu comprei pra Ana, que é minha filhada, né? Daí eu abri assim, tá lá, Bianca Pinheiro. Falei, nossa, eu conheço ela. Aí falei pra minha filhada, com 6 anos na época. Falei, olha, essa aqui é minha amiga dela. E ignorou. Não importa. Importa que era a Mônica e... Eu lembro quando o Bernardo foi finalista do Jabuti, né? E pra mim foi muito grande, assim, ser indicado. Mas não, que é muito grande, né? E foi, né? E aí eu lembro de contar lá em casa e tal, e todo mundo gostou da indicação de ser finalista do Jabuti, não sei o quê. Mas quando tinha o meu nome na roteiro, Alexandre Lourenço, no gibi da Mônica, aí foi a glória, assim, sabe? Aí foi uma recepção muito mais calorosa, assim, Claro. Pô, é isso aí. O seu filho Antônio já lê o Turma da Mônica? Ele lê com a gente, né? Ele não lê ainda, né? Mas ele lê com a gente, né? Ele acompanha ali. E ele sabe que é o pai dele que faz? Ele sabe, ele vê alguma Mônica, algum boneco, pai, é o seu trabalho, alguma coisa assim, sabe? Que daí é bom que qualquer um é o seu. Ele não sabe exatamente o que eu faço, mas ele sabe que eu tô envolvido, assim, sabe? Então ele vai contar pros amiguinhos lá que Não, meu pai é o Maurício de Souza. É exatamente isso. É isso. E eu falo que sim. Sou eu. Já tenho quase 90 anos e sou eu. Mas então, cara, eu acho que é isso, porque infelizmente está acabando o nosso tempo. Beleza. Você quer dar os seus contatos? Como é que as pessoas acham você no Instagram? Não sei o que você usa de rede social? Tem um meu site que é o roboesmaga.com.br. Lá tem link para Inclusive, Robô Esmaga é o nome desse livro. É o nome do livro. Fácil, né? Robô Esmaga foi o primeiro blog que eu fiz quando eu
comecei a fazer os quadrinhos e reuni ali esses primeiros quadrinhos, essas tiras e tudo mais, elas viraram esse livro depois e o nome acabou ficando na minha cabeça, assim. E aí tem o site que é o robôesmaga.com.br, que tem ali alguns quadrinhos para baixar grátis, se quiser baixar, e tem link para rede social, essas coisas. E para contato comigo e tal. Muito bom, cara. Muito bom. É isso. Então, valeu, obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. E você aí que está nos escutando, sabe que semana que vem tem outra pessoa legal, divertida, bacana para falar sobre educação e tecnologias e o que mais aparecer por aí. Até mais.